Começamos então com as primeiras questões sobre conjuntos. Relembrar as operações de união, intersecção, diferença, complementar e alguns outros detalhes que podem aparecer então neste conteúdo. Primeiro anunciado, prova de Arroio Grande, agosto de 2023. Considerando-se os conjuntos A e B, a analisar os itens abaixo. Então, a gente tem dois conjuntos, A e B, e são feitas 3 afirmações para dizer quais estão corretas. Intersecção ou interseção. O símbolo é um U maiúsculo virado para baixo. A intersecção é composta pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Então, relembrando as operações, a gente tem o seguinte: união de dois conjuntos, representa com a letra U de união, e ela é composta pelos elementos que pertencem ao conjunto A ou pertencem ao conjunto B. Isso é A, união, B. Tudo que faz parte de qualquer um dos conjuntos. O que está no A, o que está no B e o que está em ambos também faz parte da união de dois conjuntos. Intersecção ou interseção, representa com esse U virado para baixo, é composta, é formada pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos, aquilo que está no conjunto A e está no conjunto E. Diferença é o que faz parte de um conjunto e não faz parte do outro. Então, está no conjunto A e não está no conjunto B. Por exemplo, diferença A menos B. Esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. A diferença A menos B, o nome da operação é diferença, representa com um sinal de menos. A diferença A menos B vai conter os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Está no A, mas não está no B. Essa é a diferença A menos B. Essa região aqui do diagrama, então, que fica pintada, que fica destacada. A diferença B menos A, então, conjunto A, conjunto B. Diferença B menos A é o que pertence somente ao conjunto B. Está no conjunto B, mas não está no conjunto A. No texto, a gente pode observar também alguns detalhes. Essa união é ou. Por exemplo, as pessoas que gostam de vôlei ou futebol. Quando eu digo ou, tudo. Os que gostam somente de vôlei, os que gostam somente de futebol e os que gostam de ambos. Então, este ou, que é uma disjunção, associando isso com raciocínio lógico, representa a união dos dois conjuntos. Intersecção é ambos. Conjunção é o E. É aquilo que faz parte simultaneamente dos dois conjuntos. Quando a gente fala, então, em intersecção, no texto, é quando a gente quer saber ambos. Por exemplo, tantas pessoas leem o jornal A, tantas pessoas leem o jornal B, tantas leem os dois jornais, tantas leem ambos, tantas pessoas são leitoras dos jornais A e B. Então, intersecção é E no texto. A diferença pode aparecer como apenas. Essa região aqui do diagrama é apenas A. Tantas pessoas leem apenas o jornal A. Da mesma forma aqui, essa região do diagrama é dizer apenas B. Então, são essas as operações união, intersecção, diferença e também a gente pode falar em complementar. Quando um conjunto estiver contido no outro, a gente pode falar em complementar. É completar o que falta no conjunto menor para que ele fique igual ao maior. Relembradas, então, as operações, vamos às afirmações que são feitas nessa questão 1. Primeira delas, o conjunto intersecção de A e B possui 3 elementos. A, intersecção B. Quais são os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos? A gente tem o 12, está no A e está no B. Então, faz parte da intersecção. O 20 está no A e está no B. O 32 também faz parte dos dois conjuntos. 32, então, é também um elemento da intersecção.
Portanto, o conjunto A intersecção B tem 3 elementos. Essa afirmação está correta. Afirmação 1, ok. Está correto o que se afirma neste item. Segundo, a diferença A menos B. A menos B é o que faz parte somente do conjunto A. Quais são os elementos que estão no conjunto A e não estão no conjunto B? O 16 e o 28. 16 e 28 são elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A. Segunda afirmação, então, a diferença A menos B é o conjunto 16 e 28. Está correta essa afirmação. A diferença B menos A é o que faz parte somente do conjunto B. Os elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto B. Que no caso é o 18 e o 24. 18 e 24. No item 3, a afirmação é que o conjunto diferença B menos A é igual a 16 e 28. Então, este item, essa afirmação, está incorreta. Portanto, estão corretos apenas os itens 1 e 2. Apenas 1 e 2, a alternativa A, é a correta aí nessa questão. Como exercício, vamos representar isso também com diagramas. Sempre ajuda a visualizar um pouco melhor a situação. Conjuntos A e B. Intersecção vai ter os elementos 12, 20 e 32. Então, são esses os elementos que pertencem à intersecção, que estão simultaneamente no conjunto A e no conjunto B. No conjunto A, a gente tem ainda o 16 e o 28. 16 e 28 pertencem somente ao conjunto A. Os elementos 18 e 24, 18 e 24 pertencem somente ao conjunto B. A gente pode dizer, por exemplo, que a diferença B menos A tem o 18 e o 24, já tinha colocado aqui. Então, a terceira afirmação está errada e a justificativa está aqui. A diferença B menos A teria os elementos 18 e 24. Questão 2. Considerando-se os conjuntos A e B, assinalar a alternativa que apresenta o resultado de sua união. União dos conjuntos A e B. O conjunto A diz o seguinte: x é um número primo menor do que 10. Vou abrir aqui um parênteses para a gente lembrar o que é número primo. Cada detalhe que for necessário para resolver a questão, a gente vai revisar juntos aqui. Qualquer detalhe que surgir, a gente vai parar e vai relembrar a teoria também. E se tiver algum detalhe que eu não tenha falado em aula e você tem dúvida, você não lembra, e é importante para a questão, pode me chamar e perguntar. Nesse caso, eu falei números primos. Convém, então, relembrar de números primos. Isso pode aparecer de outras formas, em outros conteúdos do digital também. Então, números primos são aqueles que admitem exatamente 2 divisores positivos. Números primos admitem apenas 2 divisores positivos, que é o 1 e o próprio número. O próprio número. Isso são números primos. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, 23, 29 e assim vai. O único primo que é par é o 2. Qualquer outro número par vai ser divisível por 2. Por exemplo, 4. Vai dar para dividir por 1, por 2 e por 4. Então, o número 4 ele não é primo porque ele tem 3 divisores. Dá para dividir por 1, por 2 e por 4. O 6 dá para dividir por 1, dá por 2, dá por 3 e por 6 também. Então, ele não é primo. O único primo que é par é o 2. O 1 não é primo. E convém observar também aí que não são todos os ímpares que são primos, né? O 15, por exemplo, dá para dividir por 3, dá por 5, dá por 15 e por 1 também. O 15, por exemplo, não é um número primo. Números primos, então, nessa questão, diz o seguinte: o conjunto A é tal que o x é um número primo menor do que 10. Então, quais são os números primos menores do que 10? O 2,
o 3, o 5 e o 7. Esses são os números primos menores do que 10. O conjunto B, x é um número par maior do que 4 e menor do que 10. Números pares que sejam maiores do que 4, não entra o 4. 6, 8, menor do que 10. Então, o 10 também não entra. Então, mais cuidado. Se inclui os extremos ou não. Nesse caso, diz número par maior do que 4, maior do que 4. O 4 não entra. E menor do que 10, o 10, então, também não serve. Temos esse intervalo, então, números pares e maiores do que e menor do que 10, o 6 e o 8. Esse é o conjunto B. O que a questão pede? União. União. A, união B. É o que faz parte de um conjunto ou de outro, incluindo a intersecção se houver. O 2, o 3, o 5, o 6, o 7 e o 8. Então, a união desses dois conjuntos é formada por estes elementos. 2, 3, 5, 7, 8. 2, 3, 5, 6, 7, 8. A alternativa C, de casa, C de coração, é a correta aí nessa questão. Aproveito como exercício para observar, vamos botar aqui como observação. A questão está respondida, tá? Mas como exercício a gente complementa com a seguinte observação. Se a gente quisesse saber a intersecção, aquilo que faz parte dos dois conjuntos simultaneamente, a gente tem números primos menores do que 10, é o 2, o 3, o 5 e o 7. Números pares maiores do que 4 e menores do que 10, tem o 6 e tem o 8. Qual é a intersecção entre esses dois conjuntos? Vazio. Não tem nenhum elemento. Pode escrever, então, com chaves vazias ou com essa bolinha cortada. Representa vazio. Não era necessário nessa questão, mas como veio observar, deixa anotado isso em outro lugar também, não só aí na solução dessa questão, porque vai aparecer com certeza em outros enunciados. Aquele símbolo de vazio ou as chaves vazias para indicar que não tem nenhum elemento naquele conjunto. Questão 3. Considerando-se os conjuntos A e B abaixo, assinalar a alternativa que corresponda ao conjunto A intersecção B. Este símbolo, reconhecer que representa a intersecção ou interseção entre os conjuntos A e B. O que a gente pode resolver aqui? O conjunto B tem o 1, tem o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 9. Raiz quadrada de 8, eu até posso simplificar e como exercício eu vou mostrar como faz. Mas é um número irracional. Raiz quadrada de 9, por exemplo, dá 3. Raiz quadrada de 8 vai dar um número perto de 3. Mas ele é um número irracional, ele não é inteiro. Não vai dar 3, não vai dar 4, não vai dar 2. Raiz quadrada de 0,36 também não vai dar um número inteiro. Então, não vai ser nenhum daqueles elementos que estão no conjunto B. Então, antes mesmo de calcular, a gente sabe que esses números aqui não são inteiros. Raiz quadrada de 4,096 não é um número inteiro. Raiz quadrada de 16, ó, aqui, ó, raiz quadrada de 16, dá para calcular, é um número inteiro que dá 4, que está ali no conjunto B também. Raiz cúbica de 216. A raiz cúbica é pensar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes vai resultar naqueles 216. Um pouco de prática, se você já fez algumas multiplicações, por exemplo, 6 vezes 6, 36, vezes 6 de novo vai dar os 216. Ou seja, a raiz cúbica de 216 é 6. Porque 6 vezes 6 dá 36, vezes 6 de novo dá 236. Mas eu vou mostrar como calcular isso de outra forma. Como chegar a este valor de outro jeito. 216. Então, isso dá 6, que está aqui no conjunto B. Resolvendo, então, só aquelas duas últimas raízes, aqueles dois últimos radicais, a gente tem a intersecção entre os conjuntos A e B. É o 4 e o 6.
Vou colocar todo o conjunto A aqui reescrito antes de prosseguir, antes de finalizar a resposta. O conjunto A, portanto, vai ter o raiz quadrada de 8, que nesse momento não interessa quanto dá, o raiz quadrada de 0,36, que nesse momento não interessa quanto dá, o raiz cúbica de 4,096, que nesse momento não interessa quanto dá, raiz quadrada de 16, que dá 4, que 4 vezes 4 é 16, e o raiz cúbica de 216, que é 6. Esses valores interessa calcular, porque são resultados inteiros. O conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9. A pergunta era a interseção B, ou seja, os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Então, olhando agora esses dois conjuntos, quais são os elementos que pertencem ao conjunto A e pertencem ao conjunto B? A gente tem o 4 e o 6. 4 e 6, a alternativa A é a correta nessa questão. Agora, como exercício, e porque a gente pode precisar disso em outras situações, em outros enunciados, dentro dos conteúdos do edital da banca objetiva, a gente vai fazer, então, o cálculo daquele raiz de 8, raiz quadrada de 0,36, e assim segue. Tá? Para essa questão, só observar ali que raiz quadrada de 16 dá 4, e a raiz cúbica de 216 é 6, isso era suficiente nessa questão. Indo um pouquinho além, então, explorando um pouco mais esses cálculos com radicais. Raiz quadrada de 8, eu falei que não vai ser um número inteiro, vai ser um número irracional. A gente sabe que raiz quadrada de 9 dá 3. Então, esse resultado vai dar um pouco menos do que 3. Para essa questão era suficiente. Em outras situações, e pode ser dentro de geometria, pode ser numa questão sobre conjuntos numéricos, a gente pode precisar simplificar esse radical. Não é um valor exato, mas a gente pode simplificar. Como? Você vai decompor o 8 em fatores primos. 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Ou seja, o 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Poderia escrever 2 na 3, está correto. Mas não adianta muito, não favorece. Então, não vou fazer isso. Como a gente tem uma raiz quadrada, nos interessa que tenha expoente 2. Então, a gente agrupa em duplas. Mesmo que eu fizesse ali a decomposição, tivesse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 várias vezes, não vale a pena escrever 2 numa potência grande, porque eu quero extrair uma raiz quadrada. A dica, então, é a seguinte: você decompõe o número em fatores primos e depois agrupa em duplas. 2 na 2, se tiver uma outra dupla, 2 na 2 de novo, 3 na 2, porque cada número que tiver expoente 2 vai sair da raiz, porque a gente tem uma raiz quadrada. Então, aqui fica raiz quadrada de 2 vezes 2 na 2. Como eu acabei de falar, essa raiz quadrada de 2 ao quadrado vai ficar 2 raiz de 2. Ou seja, raiz quadrada de 8 é o mesmo que 2 raiz de 2. O que está por trás disso é uma propriedade das raízes. Raiz de 2 vezes raiz de 2 ao quadrado. Simplifica aqui o índice com o radical, com o expoente do radicando, tá? Então, fica 2 vezes raiz de 2. O outro que a gente tinha que calcular era a raiz quadrada de 36. De 0,36. Raiz quadrada de 0,36. Isso é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 36 centésimos. 36 são duas casas depois da vírgula que a gente tem ali, por isso a divisão é por 100. E isto corresponde a fazer a raiz quadrada de 36 pela raiz quadrada de 100. 6 décimos. Se eu quiser responder isso na forma decimal, 6 décimos é 0,6. É dessa maneira, então, que a gente calcula se for necessário em alguma outra situação. Raiz quadrada de 36 centésimos fica igual a 0,6. E tínhamos aí também o que mais para calcular? Raiz cúbica de 216, por exemplo, que eu afirmei que era 6. Ah, professora, eu não saberia. Então, o que a gente faz? Decompõe o 216 por 2.
dá 108. Por 2 de novo, 54. Por 2 de novo, dá 27. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. E por 3, dá 1. Decompondo em fatores primos, olha o que acontece. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3. 3 na 3. E aqui a gente tem uma raiz de índice 3, uma raiz cúbica. Portanto, vai ficar 2 vezes 3, que é 6. Eu havia afirmado que a raiz cúbica de 216 é 6, porque eu sei que 6 vezes 6 dá 36, vezes 6 de novo vai dar os 216. Mas digamos que eu não soubesse, ou que fosse um número diferente, como que eu vou achar esse valor da raiz cúbica? Desse jeito. Decompõe em fatores primos, e como aqui é uma raiz cúbica, nos interessa aparecer expoente 3. Quando a raiz é quadrada, a gente quer expoente 2, para poder simplificar com o radical e sobrar só o número de dentro. Quando é uma raiz cúbica, que o índice é 3, interessa o expoente 3. Ou seja lá qual for o número, você decompõe em fatores primos e agrupa em trios. 2 na 3, se tiver de novo 2 na 3, 3 na 3, o que tiver expoente 3 vai sair da raiz. Questão 4. Considerando-se os conjuntos A e B, assinalar a alternativa que corresponde ao número de subconjuntos de A intersecção B. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Raiz cúbica de 216, a gente acabou de resolver, é 6. E perceba o seguinte, essa questão aqui, prova de Canoas, aplicada em julho de 2023, e a questão 3, que a gente resolveu, que também precisou calcular, ó, raiz quadrada de 16, raiz cúbica de 216. Uma prova de Passo Fundo aplicada para o concurso do magistério aplicada em agosto de 2023, tá? Passo Fundo em agosto de 2023, e a gente precisou as mesmas raízes e o mesmo cálculo de intersecção dos dois conjuntos. Momentos diferentes, para concursos diferentes, e a gente pede, a questão pede, né? Cobra os mesmos conhecimentos, com os mesmos valores, inclusive. Reside aí a importância de fazer questões da banca. É conhecer de que maneira a banca costuma cobrar aqueles conteúdos, é experimentar os enunciados, é já ter essa familiaridade com o que a banca vai pedir. É não ser surpreendido por um estilo de questão. Então tá ali, questão 3 que a gente acabou de fazer, prova de agosto de 2023. E agora na questão 4, a gente tem as mesmas raízes para fazer. Então, a gente já sabe o começo, como é que funciona, a gente já sabe. O conjunto A tem os elementos, então, 8, 16, 4 e 6. O conjunto B tem os elementos 2, 3, 4, 5, 6 e 9. 2, 3, 4, 5, 6 e 9. A intersecção B. Então, reconhecer os símbolos. Que operação é esta? Interseção ou intersecção dos conjuntos A e B. A intersecção é composta, formada pelos elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Quais são os elementos que estão no conjunto A e estão também no conjunto B? Quais são os elementos que pertencem aos dois conjuntos? Eu tenho 4 no conjunto A e tenho 4 no conjunto B. Eu tenho 6 no conjunto A e tenho 6 no conjunto B. Mais alguém? O 8 só está no A, o 16 também só está no A. O 2 e o 3 e o 9 e o 5 só estão no conjunto B. Então, em comum, são apenas esses dois aí. Então, nós temos o 4 e o 6. Até aí, é exatamente a mesma solução na questão 3, né? Até aí a gente tem dois conjuntos A e B, resolveu um pouquinho ali das raízes e resolveu a intersecção. Só que agora a gente tem um pouquinho diferente a pergunta, a gente vai ampliar, né? Vou mostrar aqui, escolhi essa questão por isso, para mostrar um outro tipo de enunciado que essa banca vai cobrar nas provas. Fala agora em número de subconjuntos.
A alternativa, que corresponde ao número de subconjuntos de A intersecção B. Quantos subconjuntos tem esse conjunto aqui? A pergunta é, este conjunto, quantos subconjuntos tem? Essa é a pergunta. E eu vou aqui também, de novo, abrir um parênteses, ou seja, eu vou sair da questão 1 minuto para explicar a parte teórica. Então, é um curso de resolução de questões, mas tudo que for necessário para o entendimento da questão, a gente vai revisar juntos aqui. Então, para falar de subconjuntos, você tem que saber que o vazio é sempre um subconjunto e o próprio conjunto também. Ou seja, para qualquer que seja o conjunto dado, o vazio é sempre um subconjunto e o próprio conjunto também é. Depois eu posso pegar um elemento, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, conforme o caso que a gente tem, quantos elementos a gente tenha no conjunto. Mas a gente não vai escrever aqui, nesse primeiro momento, quais são os subconjuntos. Eu quero que nesse momento você saiba responder quantos são, sem escrever quais são. A pergunta é essa, o número de subconjuntos de um determinado conjunto. Assim, número de subconjuntos de um conjunto. É sempre, atenção, para quem gosta de um sempre, né, de uma regra, sempre. Sempre 2 elevado ao número de elementos do conjunto. Sempre. Esse N é número de elementos do conjunto. Vou botar aqui, número de subconjuntos do conjunto A. Tá? De um conjunto A. Vai ser sempre 2 elevado a N, onde N é o número de elementos do conjunto A. Assim. Vou colocar um exemplo. Por exemplo, o conjunto A tem os elementos A, B e C. O conjunto A tem esses 3 elementos. 3 elementos, né? A, B, C. 3 elementos. Fica 2 elevado a 3, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. Este conjunto A vai ter 8 subconjuntos. A saber, quais são esses subconjuntos? Quais são os subconjuntos de A? Subconjuntos de A. Importante, tá? Faça essas anotações e faça fora desse material das questões. Pode anotar também nas questões, porque foi parte da solução. Mas anote isso num caderno, numa folha, alguma coisa que você releia isso novamente, porque faz parte da teoria, faz parte da revisão dos conteúdos do edital. Então não anota só aí no meio da questão para ficar perdido e talvez não revisar isso novamente. É importante que você revisite essas informações. Estamos fazendo uma revisão teórica neste momento. Número de subconjuntos do conjunto A. São 8. Quais são esses subconjuntos? O vazio, o A sozinho entre chaves, o B sozinho entre chaves, o C sozinho entre chaves. Colocar entre chaves é a notação de conjunto. Só o A é um elemento. O A entre as chaves é um conjunto. Posso fazer um conjunto com os elementos A e B. Posso fazer um conjunto com os elementos A e C. Posso fazer um conjunto com os elementos B e C. E posso ainda fazer um conjunto com os 3 elementos aí, com A, B e C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estão aí todos eles. 8 subconjuntos. Isto aqui se chama de conjunto das partes. Vou chamar aqui P de A. Isso aqui, o nome é conjunto das partes. O enunciado pode pedir dessa forma. Conjunto das partes. Tá? O que é o conjunto das partes? É o conjunto formado por todos os possíveis subconjuntos de um dado conjunto. O enunciado pode pedir, então, quantos elementos tem o conjunto das partes? Ou qual é o conjunto das partes de um certo conjunto?
tá? Conjunto das partes. O que que é? Conjunto dos possíveis subconjuntos. E quantos são esses possíveis subconjuntos? Sempre 2 elevado ao número de elementos. Sempre 2 elevado ao número de elementos. Tá? Então, nessa questão, voltando então para o enunciado, a pergunta era a alternativa que corresponde ao número de subconjuntos deste conjunto, A intersecção B. Este A intersecção B tem 2 elementos. 2 elementos. Então, quantos subconjuntos tem? Número de subconjuntos do conjunto A intersecção B. Vai ser 2 elevado a 2, que é 4. 2 vezes 2, 4 subconjuntos. A alternativa B, de bola, B de Brasil, é a correta, então, nessa questão. Isso responde, o que a questão pediu é sempre 2, atenção, de novo, sempre 2 elevado ao número de elementos. Sempre, sempre. Quantos subconjuntos tem um dado conjunto? Sempre 2 elevado ao número de elementos. Ah, o conjunto tem 5 elementos. O conjunto dado tem 5 elementos. Vai ficar como? 2 na 5. 32 subconjuntos. Ah, o conjunto dado tem 7 elementos. Como é que fica? 2 elevado a 7. Sempre assim. Sempre 2 elevado ao número de elementos. Isso é a quantidade de subconjuntos que um conjunto tem. Neste caso, quais são os subconjuntos? Não precisa fazer isso na questão, tá? Estou fazendo como exercício. Quais são os subconjuntos? Quais são os subconjuntos? O vazio, o 4 sozinho entre chaves, o 6 sozinho entre chaves e o próprio conjunto formado pelo 4 e o 6. Então, esses os 4 possíveis subconjuntos. Sempre assim, o vazio sempre é um subconjunto, o próprio conjunto também é sempre um subconjunto daquele conjunto que foi dado. Então, nessa questão, responda aí letra B de bola, que é a correta nesta questão.